Bolsonaro aprontou mais uma das suas ontem, agindo de maneira extremamente irresponsável e agindo em oposição ao Ministério da Saúde, né? Não só em oposição às recomendações, mas o Ministério da Saúde no Brasil está altamente preocupado com a situação, inclusive vai pedir a volta dos médicos cubanos, para vocês terem noção da divergência do comportamento do Ministério da Saúde para o comportamento do Presidente da República, né? É uma coisa bizarra, mas que surpreendeu zero pessoas. Eu não vou nem me ater muito a isso porque virou rotina, né? O governo é um circo, eu já falo isso aqui há mais de um ano, desde que começou que é um circo, na verdade. Mas enfim, antes de mais nada, lembrar para você clicar no sino para receber as notificações. Se você não clica no sino, você não recebe nenhuma por mês, nenhuma por ano, nada. Você não recebe nada, você fica como um inscrito fantasma. Então clique no sino. Eu nem faço tantos vídeos assim, você não vai nem... Meu canal não vai encher seu saco. Não é 2 vídeos por dia, 1 vídeo por dia como esses canais aí, enfim. E se você não está inscrito, inscreva-se no canal. Para você fazer parte aqui do nosso grupo de debate. Enfim, quem acompanha o canal sabe que eu estou sempre aqui reafirmando a ideia de que aquilo que mais pesa na popularidade de um político, sobretudo aqueles que estão em cargos do executivo, né, governador, prefeito, presidente, são os aspectos mais objetivos, né, aquilo que tem mais impacto direto e rápido, né, impacto direto e imediato na vida das pessoas. É por isso que eu falo tanto da relevância dos aspectos econômicos na popularidade do político. Isso quer dizer que, de modo geral, o povo está se lixando para questões ambientais, direitos LGBT, discussão sobre machismo, questões raciais e tal. O povo está se lixando para isso aí, de modo geral. Quando eu falo se lixando, quer dizer o seguinte: isso é secundário, sabe? Se não tiver o principal, isso não adianta nada. Se tudo isso aí estiver muito bem, mas o principal está mal, não adianta nada. É basicamente isso que eu quero dizer. E esses aspectos mais objetivos incluem principalmente o desempenho na economia, né, o que vai impactar em emprego, nível de renda, vai impactar nas vendas do comércio, enfim. Esse é o principal, mas vai influenciar, por exemplo, o preço do dólar. Isso influencia na classe média, porque, por exemplo, o dólar agora quase R$5, já chegou a ultrapassar R$5 em um dia, praticamente proíbe diversas pessoas de fazer viagem para o exterior, né? Isso desagrada muito a classe média alta aqui no Brasil, né? Então, políticas públicas que têm efeito imediato, assim, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tudo isso aí são questões mais objetivas que estão dentro de todo esse escopo aí que eu estou falando. E o que é que eu quero dizer com isso? Que mesmo que estejamos passando por um momento ímpar da história política do nosso país, né, os fascistas saíram do armário, vamos dizer assim, se a economia não estiver bem das pernas, a popularidade de Bolsonaro vai despencar. Já vem caindo há um bom tempo, mas caindo assim meio que a passos de tartaruga. Eu vou fazer uma analogia que vai ficar assim, bem interessante entender aquilo que eu estou falando. Imagine um casamento em que esse casal em específico trata o sexo como prioridade. Para esse casal o sexo é muito importante, é o pilar de um casamento. Então, enquanto o sexo estiver bom, outras questões, outros problemas da relação serão tratados como algo de menor importância. O cara não cuida direito do cachorro, sai e deixa o cachorro com fome. Pô, isso é chato, mas beleza, né? O cara arrumou confusão com o vizinho, botou o carro, fica botando o carro em frente à garagem do vizinho, arrumou confusão com o vizinho. Pô, que chato isso. Enfim, outras questões, outros problemas da relação serão tratados como algo de menor importância. A partir do momento que o sexo ficar meia boca, essas questões que eram tratadas como secundárias começarão a aparecer mais, né? Quando o principal começa a ficar abalado, aí já começa a olhar com outros olhos. Pô, não tá dando não, bicho, tá dando não. Todo dia essa confusão com o vizinho, botando o carro na frente da garagem do vizinho, o vizinho briga com a gente, não cuida do cachorro direito. Não dá mais, não dá mais. Você sabe que eu tenho razão, que é assim que acontece, né? Faz parte da psicologia humana. Trazendo isso, fazendo uma analogia, né? Trazendo isso um pouco para o campo político,
Por mais que existe uma grande parte dos bolsonaristas que são fanáticos sem cura, existe uma parcela assim, aqueles que vocês viam ontem lá nos protestos com os cartazes bizarros, mais ou menos aquilo ali. Mas existe uma outra parcela que, apesar de ter votado em Bolsonaro, de ter acreditado nele, de gostar dele, da pauta dele e tal, não são fanáticos assim, e eles estão dispostos a abrir mão, principalmente a partir do momento em que eles se sentirem prejudicados. Então, ano passado a economia teve um desempenho pífio, um crescimento inferior ao do governo Temer, ao de 2017, 2018 do governo Temer. Mesmo o governo Temer, mesmo que Temer tenha feito uma gestão conturbada, inclusive Temer passou pelo protesto dos caminhoneiros, que afetou o PIB da economia, né? Não afetou muito, mas afetou. E mesmo assim Temer teve um crescimento superior de Bolsonaro. Então o crescimento foi pífio, isso já acendeu o sinal de alerta, e esse coronavírus tem o poder, né, de gerar uma crise que vai afetar severamente a economia brasileira. Não sabemos ainda a magnitude em que será afetada a economia brasileira. Vai depender de muitos fatores, do quanto vai durar esse processo aí, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que o pessoal perceber que a economia não está engrenando e que o governo não está conseguindo fazer com que a economia engrene, mesmo que as pessoas saibam que o coronavírus tem influência nisso aí, o que importa é que o principal não chegou, meu amigo. Tá faltando dinheiro no meu bolso, minha pizzaria não vende, minha lojinha não está vendendo mais, e o governo não consegue recuperar a economia. Nesse momento, mesmo que as pessoas saibam que existe influência de algo que o governo não consegue controlar, de certa forma, que é o coronavírus, nesse momento as pessoas começarão a olhar para aquilo que considerava-se irrelevante, que é o circo, que é o governo Bolsonaro. Aquilo que porque as pessoas estão percebendo o circo que é. Existe como eu estou falando, existe uma parcela dos estúpidos que sem cura tem. Mas eu acredito que a maioria não fazem parte desse núcleo aí. Essas pessoas estão percebendo o circo que é esse governo. E aí vão começar a dar mais atenção a todos os detalhes. Quer dizer, detalhes entre aspas. E aquilo que era considerado um detalhe, aquilo que era considerado secundário, né, as bobagens que são ditas diariamente, a galera vai começar a parar e a galera vai começar a se irritar mais com isso. Então é nesse momento que a popularidade de Bolsonaro pode simplesmente despencar. Então, não se surpreendam se a popularidade de Bolsonaro despencar de uma hora para outra e surgir um processo de impeachment contra ele. Porque também não se enganem, né? Como eu já falei aqui, o processo de impeachment ele é algo puramente político. Inclusive, vários juristas já falam desde o ano passado que Bolsonaro já cometeu aí pelo menos 4 crimes de responsabilidade. Ou pelo menos 4 ações do governo Bolsonaro podem ser interpretadas como crime de responsabilidade, né? Então, pelas letras da lei, né, isso aí é um tipo de coisa que está sujeita a interpretações que vai para um lado ou para o outro de acordo com a conjuntura econômica e política. Por isso que, na verdade, em suma, o processo de impeachment ele é puramente político. Então pode acontecer sim de ter um processo de impeachment contra Bolsonaro e esse processo ser aceito, né, pelo presidente da Câmara ainda esse ano. Não se surpreendam, depende da conjuntura. É por isso que eu coloquei no título do vídeo que o governo Bolsonaro é sim uma bomba relógio, né? O governo é um circo, as pessoas estão percebendo isso, mas estão tratando meio que como algo secundário. Os apoiadores, né? Tratam como algo secundário. Quando o principal não vier, amigão, o que era secundário vai passar a incomodar bastante. Enfim, esse é o recado que eu tenho para dar hoje. A tentativa é de fazer uma análise mesmo, uma coisa mais racional, porque eu sinceramente não tenho mais paciência para ficar falando mal de Bolsonaro, porque é rotina, sabe? É rotina. Enfim, se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, né? Como eu já falei, clica no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo.